No vídeo de hoje você vai aprender a desenhar o seu personagem com mais movimentação. Fala galera, eu fico com mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu quero trazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu selecionei alguns desenhos de pessoas que me mandaram lá pro Instagram para mim colocar eles com mais movimento. Como a gente pode pegar um personagem que é extremamente estático, uma pose muito paradinha e dar mais movimento para esse personagem. Mesmo que ele seja estático, ele também pode ter movimento. Se você não sabia disso, fica de olho nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. E antes da gente ir para esse conteúdo, eu vou pedir para você deixar o seu joinha, que isso é realmente muito importante para a gente e também é importante para o YouTube saber que você está gostando desse conteúdo e te notificar sempre que a gente posta conteúdo novo. E se você ainda não está inscrito nesse canal, é muito simples, clica em inscrever-se e ativa as notificações clicando no sininho. Nós também temos um outro canal chamado VC Desenhos. Aqui é o VC Desenhos Word, lá é só VC Desenhos. E nós já temos mais de 1000 conteúdos no canal VC Desenhos para quem está começando a aprender a desenhar do zero. Então já sabe, todos os links importantes estão na descrição. Então sem mais enrolação, vamos para a minha mesa de desenho digital, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Apenas um disclaimer, independente do tipo de material que você utilize nesse momento, você pode aprender também com essa aula, tá? Você não precisa de uma mesa de desenho digital para você aprender, mesmo com lápis e papel, também vai funcionar para você. Bom pessoal, seja bem-vindo à minha mesa digital. Já separei aqui os desenhos das pessoas que me mandaram. Tá aparecendo o arroba dessas pessoas aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que mandou para mim até o horário. Tá, eu coloquei de novo. Eu sempre vou privilegiar as pessoas que confiam naquilo que a gente fala, né? Eu falei lá no Instagram que a gente ia selecionar as pessoas que mandaram pra gente. Eu não selecionei ninguém, eu literalmente peguei todas as pessoas que mandaram pra mim até a meia-noite do dia que eu pedi lá no Instagram, tá? Então, se você tá vendo esse vídeo outro dia, fica de olho lá, me segue lá e fica atento em todos os stories que eu passar, tá? Não tem como você não perder, a não ser que você não veja o que eu posto no dia. Aí depois não vai reclamar, né? Não vale reclamar mesmo. Bom, vamos lá. Peguei aqui esse conteúdo, esse desenho aqui, né? E a gente vai fazer um desenho em cima disso, só pra gente entender. Só para a gente fazer o esboço, para a gente ver como ficaria isso se a gente estivesse utilizando aí um movimento melhor do nosso personagem, tá? Tá vendo que é o mesmo personagem? Eu vou começar aqui com um esboço bem simples, vou fazer a linha de ação dele, tá? Eu vou colocar ele aqui mais ou menos nessa posição. Eu tô vendo que ele tá meio dobradinho a perna. Eu vou fazer a mesma coisa. Você tá vendo que tem uma perna meio dobrada aqui, né? Então eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou deixar ele com um pouquinho mais de movimento. Eu não tô usando referências fotográficas propositalmente, tá? Para mostrar para vocês que se você tiver as referências legais dentro da sua cabeça, você vai conseguir fazer, tá? Mas isso é com o tempo que você pega também. Bom, eu estou fazendo alguns traços aqui, como você pode ver. Esses traços é para deixar o movimento do meu desenho um pouquinho melhor, tá? Meu personagem está fazendo isso aqui, mais ou menos isso aqui de lado, tá? Vocês já vão ver conforme eu vou adicionando algumas características. Eu vou deixar ele aqui com o joelho dessa maneira e vou dobrar a perna aqui, tá? E essa perna aqui eu vou dobrar para cá. Olha só como ele vai ficar. Ele vai ficar bem torto aqui a princípio, mas se eu começar a finalizar todas essas linhas aqui, vai ficar muito mais interessante e vai dar muito mais desenvoltura para esse personagem. Tá? Eu fiz esse traço aqui, não era preciso, eu fiz só para me ter uma noção de onde vai ficar as pernas desse personagem. Só para eu entender, tá? E aí aqui eu faria ainda a cabeça dele mais dobrada, né? Então eu vou colocar aqui, aqui, aqui seria o peitoral dele, né? Que ele tem aqui um X, né? E aqui eu faria essa cabeça dele mais ou menos aqui dessa maneira, assim, tá? E aí eu tenho todo esse capacete muito legal, que acho que foi a Luciana que fez isso daqui, eu não tenho certeza, não vou saber de todos. Aqui a Luciana é minha aluna, então eu tenho certeza disso. Ó, tá vendo? Ah, atenção, isso daqui não é apenas para meus alunos, tá? É quem me seguiu lá e prestou atenção. Ó, eu faria mais ou menos assim, tá, Luciana? Entendeu? Esquece o estilo do desenho. Foca somente no modelo do esboço aqui, só para você entender, tá vendo? Ó, pescocinho fino, na mesma. Mantive todas essas características que você colocou no seu desenho. E aqui agora eu tô adicionando mais detalhes nesse esboço, tá vendo? Você adicionou aqui,
Então toda essa parte aqui, ó, ficaria fininha na mesma, que foi aquelas molinhas que você colocou. Aí tem aquela parte aqui, da parte da manopla dele. Eu falo que é manopla porque pra mim me lembra muito manopla mesmo. Ó, aí tem aqui, você pode seguir todos esses detalhes das molinhas, né? Ó, e vai ficar bem interessante. Aqui você tem mais uma manopla. Aqui você tem a ombreira. E aqui você vai ter todos os outros detalhes. Aqui, como você está fazendo um personagem bem magrelinho, você pode apagar, tá vendo? Então vamos supor que ele tem essas características aqui, ó. Então aqui ficaria magrelinho, né? Aqui assim. Então não teria essas partes aqui. Você pode cortar, mas não tem problema. Então ó, ficaria mais ou menos assim, né? Estou fazendo rapidinho, só para você entender. Ó, aí vem aqui a parte da perna dele, né? Ó, e aí eu posicionaria o pé dele mais ou menos aqui. Ó, e aí eu faria mais ou menos essa parte aqui assim. E aí o pé dele mais ou menos aqui, dessa maneira assim. Tá vendo? Eu deixei, ó, olha como o personagem ele ficou bem diferente. É o mesmo personagem, as mesmas características, mas ele ganha muito mais desenvoltura, tá? Nossa, já até imaginei esse personagem aqui. Muito legal, obrigado. Tamo junto, Luciana. Bom, esse daqui é do Ilustriago, né? Tem aí aparecendo o arrobazinho também, para vocês identificarem. Mesma situação parecida com o desenho agora da Luciana que eu acabei de mostrar, tá? Eu faria algo um pouquinho diferente, principalmente porque ele está em voo, né? Então, já que você abriu os braços dele, eu faria algo mais ou menos assim, tá? Eu faria algo mais imponente, vamos dizer assim. Deixaria... dá para manter essas proporções menorzinhas no restante do corpo, tá? Então, ó, eu tenho aqui o braço dele. Se você reparar, o meu braço dele vai vir aqui. Esse outro braço eu vou colocar um pouquinho para cá. Eu vou deixar ele aqui até aqui. Aí eu vou fazer ele mais ou menos assim. E aqui eu vou fazer assim. Tá vendo que eu mantive os braços abertos para esse personagem, tá? Aqui eu vou manter as características dele. Só que em vez de estar reto, tá vendo como eu já faço um alongamento aqui para essa parte aqui? Ó, aqui eu vou fazer essas outras características, né? Repara só que eu já vou cortando ele, ó, só para eu poder ter uma noção melhor. Aqui, ó, se você reparar, essa parte vem para cá e o restante do corpo tá para cá. Então você tem isso e isso. Até parece que o personagem está meio que rodando, então dá uma confundida nas proporções do que eu usaria para o desenho, tá? Então eu faria mais ou menos aqui, assim, ó, repara muito bem nisso, tá vendo que a linha vai acompanhando. Como eu acho que é um personagem mais forte, não tenho certeza, você pode escrever nos comentários se estiver vendo isso depois, Ilustre, Iago. Ó, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, aqui para baixo, olha o que eu faria. Eu faria ele mais ou menos assim, ó. Tenho ele até aqui, né? Então aqui eu preencheria esses detalhes aqui, mais ou menos assim, né? Ó, a mão dele são 3, eu deixaria aqui assim e aqui assim, tá? Mas eu daria uma estudadazinha em como mostrar esses dedos de uma maneira diferente, tá? Eu faria um pouquinho maior, por exemplo. Faria algo desse gênero aqui, assim, ó. Tá vendo como a mão fica muito mais potente, vamos dizer assim, olha. Olha que legal. Então eu faria algo mais ou menos assim, ó. Ó como que a mão parece diferente quando a gente faz isso daqui, ó. Daí você pode adicionar umas garras e tal, tanto faz. Eu faria mais ou menos assim, só para você entender. Aqui a mesma coisa, dá para aplicar igual, ó. Faço ela aqui, aí uma mão aqui e outra mão aqui, né? Você tem que tomar cuidado só o jeito que você está aplicando ela, ó, porque ela tem que fazer sentido, né? Então, ó, você vem aqui, você tem essa esfera, aí você vai fazer primeiro um dedo, que vai ficar já aqui, ok? Dessa mão, né? Aqui assim, aqui ficaria mais ou menos o nó do dedo, ó. Aqui assim. Essa outra mão eu faria mais ou menos aqui, ó.
ficaria bem interessante assim, e a outra mão ficaria aqui, quase que sem aparecer. Ficaria mais ou menos assim, ó. Né? Tá vendo que a mão fica toda torta, assim, daria mais ou menos a impressão que eu faria para esse personagem. Eu percebi que você está fazendo o personagem com a boca muito abertona, tá? Dá pra ver, ó, aqui, ó. Só que eu aproveitaria ainda mais essa ideia. Então eu faria algo assim, o nariz algo assim, e aí eu faria o personagem bem cabeloso aqui assim, ó, né? E eu faria ele assim, ó. Tá vendo? Algo mais ou menos aqui assim, ó. Ele vislumbrando alguém ali do outro lado, né? Eu vi que ele tem uma sobrancelha mais forte. Você pode adicionar na mesma aqui as características que você adicionou, né? Pelo que eu vi, ele não tem orelha, né? Mas eu adicionaria aqui, tá vendo? Uma espécie de pelinho, não sei o que é isso, né? Ele tem uma coisinha aqui e tem mais alguns detalhes aqui, algo desse gênero, não sei, tá? E na parte de baixo eu faria o pé dele, né? Pra gente manter umas proporções um pouquinho diferenciadas, que eu não quero deixar ele tão diferente, me pareceu meio que um gênio, então eu já cortaria ele aqui. Mas pronto, se tem pernas, eu faria ele aqui. Eu sinto que essas proporções estão muito pequenas, então eu vou aumentar essas proporções das pernas, tá? Bom, faria essas pernas mais ou menos aqui, para dar mais movimento, tá vendo? Ó, faria mais ou menos aqui, para dar mais movimento, ó, faço ela até aqui. Essa perna aqui de trás seria mais ou menos aqui, ó, ó como ele tá voando, ó. E aqui essa perna ficaria mais ou menos assim, ou um pouquinho mais para baixo, para não ficar tão desforme assim, ó. Faria mais ou menos ela aqui. Como ele tem os pés aqui de 2 dedos, ficaria mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Então a gente tem os 2 dedos também nessa outra perna aqui, ó. Algo desse gênero aqui, ó. Tá vendo? Algo desse gênero aqui. E depois as asas eu faria elas mais ou menos assim, ó. Meio que fechando em cima dele, ó. Tá vendo? Algo desse gênero aqui. Olha como que fica um desenho totalmente diferente, com um visual totalmente diferente, não visual em si, mas você vê que tudo tá numa proporção um pouquinho diferente, né? A cabeça eu diminuí um pouco, aumentei o tamanho dos braços, aumentei as proporções com relação à parte de baixo dos membros inferiores. Eu estudaria mais ou menos uma forma de você colocar mais detalhes aqui nessa parte. Eu senti que é meio que uma armadura, então eu adicionaria mais informações nela sobre isso, tá? Então, mas seria mais ou menos esse caminho aqui, tá? Espero que você tenha entendido aí, tá, Ilustre? Tamo junto. Bom, Marinovaldo, eu gostei bastante do desenho que você fez, só que tem algumas características que eu também mudaria, tá? Pegaria algumas informações, ele tá bem numa posição bem semelhante do que eu fiz com o desenho da Luciana, tá? Então eu pegaria, tá vendo, essa base aqui, só que eu modificaria as posições das pernas de novo. Então, ó, eu focaria na face dele aqui, tá? Deixaria a face dele mais ou menos na mesma posição, um pouquinho só mais de lado, que eu acho que dá uma característica diferente. Eu manteria essa cabeça mais abaixadinha, que é o que eu consigo ver no seu desenho. Se eu tiver errado, depois você me corrige aí nos comentários, por favor. Tá vendo, ó? Então eu faria mais ou menos assim. Aqui eu tenho já a parte do ombro dele, ó, aqui dessa maneira, tá vendo? Aqui você já vê que quebra, só que em vez de eu estar vendo o meu personagem, esse personagem, né, não o meu, o seu personagem, de uma maneira de cima, se você reparar, eu tô vendo o personagem de cima, eu tô vendo isso daqui do personagem, tá? Eu quero ver ele mais de frente, como se eu tivesse de frente para ele. O impacto para esse personagem é diferente quando eu vejo ele dessa maneira, tá? Então, ó, eu faria o braço dele na mesma aqui. Olha como que eu já traço ele com um pouquinho de perspectiva. Aqui, ó, o braço dele vai vir aqui, ó.
Eu vou ter que diminuir essa proporção aqui para poder caber na telinha toda. Ó, aqui, tá vendo? O braço dele tá aqui, da mesma forma que o seu tá aqui, tá? Só que eu faria ele diferente nessa parte, tá vendo? Ó, eu tenho toda a parte do peitoral. Eu vi que o personagem parece magrelinho, tá? Então você pode manter essas proporções. Aqui, em vez de fazer o bração dele lá pra cima, que não parece que ele vai ganhar muito movimento assim. Se você tentar esticar a sua mão, não dá muito jeito isso daqui. Você perde um pouquinho Ele tem uma espada na mão, tá? Se você tentar fazer essa parada assim, ó, tentar puxar, não fica tão bom. Então, eu tentaria fazer algo mais fechadinho, ou então algo mais assim, tá? Com a espada aqui, entendeu? Não puxaria lá reto, lá de cima. Não acho que o movimento seja tão bom assim, tá? Então, o braço, se tiver mais dobradinho para trás, talvez funcione melhor. Aí, ó, aí você tenta puxar. Sempre tente fazer esse tipo de coisa que eu acabei de fazer, que é meio tosca fazendo em vídeo, mas eu acho que ficaria mais interessante se você testasse isso antes, para você falar assim, ó, realmente não fica tão interessante eu puxar lá de trás essa espada, tá vendo? Eu não tenho a amplitude que eu quero para chegar e descer a lapada no quengo das pessoas. Então, ó, eu traria mais ou menos para cá, né? Ou então o máximo que eu traria talvez seria de baixo esse movimento. Acho que ficaria melhor trazendo de baixo o movimento, tá vendo? Ó, algo assim. Então eu faria mais ou menos assim. Ó a mão dele onde vai, ó. A mão dele vai vir pra cá, então eu teria a espada dele assim, ó. Olha como que eu ganho mais movimento e o braço dele parece que vem lá do fundo, vai ficar bem pequenininho, né? Eu acho que ficaria mais interessante dessa espada vir dessa maneira, tá? E não ao contrário. Eu já me vejo vindo com a espada daqui e descendo a lapada no quengo das pessoas. Agora do outro jeito não. Pronto, mesma maneira que eu fiz ali no desenho da Luciana, eu posicionaria essa perna aqui, mais uma vez, essa é a perna base, tá? Para você descer a lapada, né? Porque você ganha a rotação do movimento, ó. Ó, tá vendo? Pra quem não sabe, eu sou terceiro dan de Karatê, né? Faixa preta. Mentira, não sou nada disso, não, tô zoando só. Aqui nas aventuras do Jack Chan eu sou mais ou menos assim, terceiro dan. Ó, aqui, tá vendo? Para eu ganhar esse movimento, essa propulsão aqui desse movimento, essa rotação do movimento, então eu faria mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Todo esse movimento vai ficar muito mais interessante se você aplicar ele dessa maneira. Ó, eu deixei ele bem tortinho aqui, né? Você pode até adicionar a roupa que você quiser depois, os shorts e tal, mas seria mais ou menos assim que eu faria, tá bom? Espero que faça sentido aí. Era o que eu faria se eu tivesse fazendo essa posição que você quer. Se você conseguir reparar, o movimento aqui, ó, é muito mais reto do que esse movimento que eu criei aqui para esse desenho, tá, Marinovaldo? Tamo junto, hein? Espero ter te ajudado de alguma maneira. Depois escreve aí se eu te ajudei ou não, se você gostou das dicas ou não. Finalizar aí, não menos importante, Super Desenhos BR é um personagem muito parado, né? Eu já modificaria algumas coisas nele. Dá para fazer um personagem parado na mesma, só que com mais movimentação. Eu vou focar somente na parte de cima, que foi o que ele fez. Aqui, se você reparar, o desenho tá para cá e esse restante está para cá. Dá pra gente fazer algo do gênero, só que eu faria algo assim, para ganhar um pouquinho mais de movimento. Então, ó, eu faço a face do personagem na mesma para frente, tá? Eu acho que dá pra gente brincar aqui com essa posição na mesma, tá? Então eu tenho ele aqui, só que aqui eu vou fazer esse personagem bem mais curvado. Olha como que é essa curva que eu acabei de fazer, ó, para fazer esse desenho. Vou deixar ela já aqui para manter essas características, ó. Olha aqui, eu mantenho aqui o braço dele, né? Como eu tô vendo que é um personagem um pouquinho mais forte, né? Um pouquinho mais forte entre aspas, né? Um pouquinho mais magrelinho. Ó, aqui, aqui, ó. E aqui eu já vou modificar. Eles estão aqui, ó, com essa linha do ombro muito reta. Eu já tô modificando um pouquinho dessa linha do ombro, tá vendo? Ó, tá vendo? Mesma coisa. Aqui eu já vou traçar esse peitoral dessa maneira. E aqui eu não sei, parece, tá? Parece que ele tá meio que a mão no bolso, mas
Eu não sei se estava com pouco tempo para praticar, mas era mais ou menos o que eu faria, era isso daqui, ó. Ó. Tá vendo? Aqui eu manteria aqui e aqui, tá vendo? Ou até mais para dentro isso daqui, né? Se for a mão na cintura, dá pra gente mexer ainda mais isso daqui, ó. Quer ver? Se eu quero colocar a mão na cintura depois que eu tô percebendo mais ou menos o personagem, ó, eu faria mais ou menos aqui e aqui essa mão assim, tá vendo? Eu faria mais ou menos isso daqui para deixar esse personagem com um pouquinho mais de movimento, tá vendo? Olha como ele já vai ficando numa estrutura bem mais interessante. Ó, para eu chegar lá mais perto, tá vendo? Ó, vendo aqui? Olha aí. Então a gente termina mais ou menos assim. Fez sentido para você, Super Desenhos BR? Espero que tenha feito sentido. Aqui só adicionar essas novas características no desenho que eu acho que vai ficar bem legal. Bom, esses foram os desenhos que eu separei da galera. Foram as únicas pessoas que mandaram até a data da gravação. Eu postei de manhã nos stories lá do Instagram. E aí o pessoal foi mandando ao longo do dia até a meia-noite. E foram essas 4 pessoas que mandaram. Tentaram mandar depois, mas eu já tinha gravado tarde demais. Eu falei que era até a meia-noite, tá? Então, se você aí quer aparecer nos vídeos, quer dicas e sugestões e você não é meu aluno, essa é a forma gratuita que eu achei de te incentivar e te ajudar de alguma maneira, tá certo? E é claro que se você quiser isso sempre, todos os dias ter essa ajuda, tem os nossos treinamentos exclusivos aí para te ajudar. Mas sempre que você puder, participa. Inclusive nós tivemos 2 alunos que participaram aí desse vídeo aí. Ah, Vitor, então você está privilegiando os seus alunos? Não, simplesmente os alunos também valorizam o nosso conteúdo gratuito. E estão tendo todas essas correções lá no nosso grupo também do Facebook. Muito obrigado por vocês participarem, isso é importante também para o nosso crescimento e para o seu crescimento juntos. E nessa estrada, sozinho a gente não vai lá nenhum. Bom, é isso, esse foi o vídeo. Espero que você tenha entendido o que eu quis passar com essa aula para você, que você tenha compreendido como dar mais movimentação para o seu personagem. Mesmo que ele esteja parado, você consegue deixar ele numa pose muito mais dinâmica. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas escreve aqui nos comentários se você gostou da aula e se você tem mais alguma dificuldade com relação ao desenho. Mesmo que seja básico ou avançado, a gente depois separa o conteúdo no VC Desenhos e no VC Desenhos Word. E como eu disse aqui no vídeo, só no canal VC Desenhos nós temos mais de 1000 vídeos. No canal VC Desenhos Word nós temos mais de 100 vídeos novos e é claro que você pode aprender com todos eles. Mas se você precisar de um acompanhamento e de um passo a passo a ser seguido que você não consegue aqui no canal, tenho certeza que nós temos um treinamento perfeito para você. Lembrando, todos os links importantes estão na descrição e no card. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e como eu costumo dizer, a gente se vê lá nas redes sociais, porque eu estou aprontando umas coisas bem legais lá no Instagram, como foi o caso desse vídeo aqui. De qualquer forma, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!